Olha, a Covid-19 agora, a Prefeitura de Anápolis flexibilizou os protocolos contra a Covid-19 a partir de hoje. A baixa ocupação dos leitos, redução do número de casos e o avanço expressivo da imunização foram os pontos que definiram essa decisão do município. O novo decreto mantém restrições referentes a eventos de grande público e campeonatos esportivos. As medidas básicas de controle e combate à pandemia, como a obrigatoriedade do uso de máscara, higienização e distanciamento social, são obrigatórias. Eventos públicos e privados estão liberados com capacidade para até 1.000 pessoas. As aulas serão um formato híbrido nas redes pública e privada no município. É aquela história, né? Metade em casa, metade na sala de aula. Mas revoga a exigência da capacidade máxima de 50% de alunos para a sala e reduz em 1,5 metro, de 1,5 metro para 1 metro, o distanciamento obrigatório para o ensino presencial. Olha, Itumbiara, no sul do estado, deve vacinar hoje 1.400 pessoas contra a Covid. O público-alvo é a turma que já recebeu a primeira dose. Vamos para Itumbiara, então, conversar com o repórter Emerson Ferreira. Tem mais detalhes para a gente. Falando em gente, tem muita gente por aí, amigo. Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. Tiago, sextou com S de segunda dose, viu, Tiago? Mas olha só, por enquanto a movimentação aqui está bem abaixo do esperado, viu? Eu estou em um dos pontos de vacinação, a gente pode ver aqui, ó, movimentação tranquila, apenas 2 pessoas ali fazendo o cadastro, entregando a documentação para poder fazer essa segunda imunização, né? Aqui a previsão são 700 senhas e 700 senhas também no outro ponto de vacinação. Eu falo aqui do Palácio das Águas, o outro ponto de vacinação é no CEMEI Rogério Ribeiro, aqui em Itumbiara. Então a previsão é vacinar 1.400 pessoas com a segunda dose da Pfizer para quem recebeu a primeira dose até o dia 10 de julho e tem o nome com as iniciais entre a letra A e também a letra J. Mas por enquanto a movimentação bem pequena, a vacinação começou às 9 da manhã, aqui pouco mais de 200 pessoas já se vacinaram, ou seja, aqui são 700 senhas, então falta ainda muita gente para receber essa segunda dose. Lembrando que a vacinação vai até às 3 da tarde, então ainda dá tempo, é importante trazer documentos pessoais, cartão SUS e também o cartão de vacinação para comprovar que já recebeu a primeira dose, né, e está apto para receber a segunda dose. Notícia boa também que ontem aqui em Itumbiara o município vacinou adolescentes com 13 anos com a primeira dose, viu, Tiago? Então é isso que a gente quer, imunização para todo mundo, mas é importante, a gente sabe que a imunização completa só com uma segunda dose, então até às 3 da tarde dá tempo, viu, gente? Volto com você, Tiago. Pronto, tem umas horinhas ainda, você que está na vez aí, corre lá para receber a dose da esperança. Daqui a pouquinho você volta comigo, Emerson, até mais. Porque agora nós vamos saber como está a vacinação contra a Covid-19 lá em Catalão. Quem está por dentro de tudo é a repórter Aline Braga. Está tendo inclusive vacinação para adolescente e também a dose de reforço, não é isso, Aline? Boa tarde. É isso mesmo, viu, Tiago? Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos começar falando, então, para os idosos de 78 anos. Atenção, então, pessoal de 78 anos, para a dose de reforço, que vai começar a ser aplicada daqui a pouquinho, a partir de 1h da tarde, aqui no Centro Integrado da Mulher. E também aqui no Centro Integrado da Mulher vai acontecer a aplicação da segunda dose para quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca no dia 9 de julho. E também o pessoal que está com a Coronavac atrasada, pessoal que recebeu a primeira dose da Coronavac no dia 2 de setembro, também pode procurar o Centro Integrado da Mulher até às 4h30 da tarde. Agora a gente fala da vacinação para os adolescentes de 12 anos ou mais. Essa vacinação está acontecendo no shopping aqui da cidade, também até às 4h30 da tarde. Tiago, falando um pouquinho sobre os números aqui da cidade, 85 mil catalanos já receberam a primeira dose e a segunda dose, 43 mil pessoas. Então, o pessoal de casa que está acompanhando a gente, que se encaixa nesses grupos que eu falei agora há pouco, não perde tempo não, vem tomar a segunda dose.
E agora, Tiago, antes de devolver para você, eu tenho uma boa notícia. Está todo mundo aqui em Catalão comemorando. A cidade zerou o número de internações nas clínicas, né? Nas enfermagens. As internações clínicas estão zeradas aqui em Catalão e 2 pessoas seguem internadas em UTIs da cidade. A gente torce para que isso também zere o quanto antes, e a gente está careca de saber que isso tudo é resultado da vacinação, né, Tiago? Por isso é muito importante todo mundo tomar a primeira dose, a segunda dose e, quem for preciso, a terceira dose, né, a dose de reforço, como a gente está chamando. Com você, que Thiago. Alegria, que boa notícia, Aline, a gente saber disso aí. Então, Catalão zerou aí as internações, bom demais, como a Aline bem colocou. Tudo isso fruto da vacinação, as pessoas estão indo vacinar, resultado, as pessoas não estão mais ficando internadas. Claro, na edição de hoje, Aline, nós vamos falar ainda mais sobre essa dose de reforço e também falar da multivacinação. Crianças e adolescentes vão tomar, então, essa vacina aí, que livra de um monte de doença. Daqui a pouquinho a gente dá os detalhes. Você de casa, não sai daí não. A gente tem um monte de informação para você ainda. Obrigado por sua participação, minha querida. Sai desse sol, vai descansar. Agora eu tenho abraço para você que está em casa. Bom dia, abraço a toda a equipe do J1 pelo excelente trabalho. Você, Thiago, e toda a sua equipe são feras no jornalismo. Ah, eles são bons mesmo. Bom fim de semana, obrigado. Bom fim de semana para você também. Boa tarde, Thiago. Manda um abraço aqui para nós do bairro Bandeiras, em Anápolis. Kézia, Daniel, William, Renato, Iago, Laudina, sempre ligados no Jornal Anhanguera. Abraços, amigo. Abraço para essa turma aí. Bom dia, Thiago, tudo bem? Thiago, parabéns a você e toda a equipe do J1. Manda um abraço para mim e meu esposo Antônio aqui em Araporã, Minas Gerais. Estamos sempre na audiência. Muito obrigado, abraço para a família de vocês. Boa tarde, Thiago. Sou a Marta de Anápolis. Manda um abraço para o meu neto, Cauã Henrique. Ele não perde nenhum Jornal Anhanguera, ele adora você. Ei, Cauã, muito obrigado, viu? Valeu demais. Oi, Thiago, sou a Santinha de Goianésia. Sou fã, manda um abraço para mim, só se for agora. Abraço, obrigado, viu, gente? Manda sua participação pelo 62 98545 5555. Em Jataí, uma funcionária pública denuncia que foi vítima de assédio moral e também assédio sexual. O suspeito é o superintendente de comunicação, que era chefe dela. Ainda com medo, a mulher prefere não mostrar o rosto. Ela conta que trabalhava há menos de um mês no departamento quando foi surpreendida pelo superintendente de comunicação, Benildo Borges da Costa. Ela denuncia que o chefe tentou beijá-la à força. Isso foi no início deste ano. Ele veio, me secou e a reação do meu corpo foi de travar. Eu não queria ser beijada por ele. Eu não queria ser tocada por ele. Funcionária pública há 7 anos, a mulher viu uma oportunidade de crescimento profissional ao ocupar a vaga aberta no Departamento de Comunicação da Prefeitura, mas denuncia que depois do assédio sofrido, as condições de trabalho mudaram. Passar o serviço não passava de forma clara, pedia sempre muita agilidade, mandava serviço a mais fora do período. A mulher afirma ainda que o superintendente também colocou apelidos de mau gosto nela. E quando o serviço passou a ser feito de casa por conta da pandemia, se a funcionária pública não atendesse as ligações dele no horário de almoço ou à noite, o chefe ia até a casa dela. Isso fora do horário de expediente. A servidora acabou sendo dispensada do Departamento de Comunicação. Ela foi transferida para outro setor, onde ficou até julho. Foi quando pediu uma licença. Só depois de sair da prefeitura é que teve coragem para denunciar. A denúncia foi registrada no dia 26 de julho, na delegacia da Polícia Civil. No boletim, ela relata que passou meses sendo constrangida e que não contou sobre o que tinha acontecido aos superiores por medo de perseguição no trabalho. Eu não fiquei com medo. Sabe, eu tinha medo de me avançar. Tenho medo de sofrer reparação, ele sabe onde eu moro. Ele foi na minha casa 2 vezes fora do horário de serviço. Mais de 2 meses depois de registrar a denúncia, a vítima ainda não foi chamada para prestar depoimento. Eu espero que ele tenha uma punição adequada, que ele saiba que ele não pode pôr a mão em nenhuma mulher sem consentimento. Que ele saiba o peso disso, o peso na vida da pessoa.
Nós procuramos o superintendente de comunicação, Benildo Borges da Costa, que preferiu não gravar entrevista. Ele disse que não foi notificado da denúncia. Em nota, a Prefeitura de Jataí também disse que não foi notificada pelas autoridades competentes sobre o assunto, mas que assim que isso acontecer, vai tomar as providências dentro da legalidade. Nós também procuramos a Polícia Civil para saber sobre a demora para ouvir a vítima, já que a denúncia foi registrada há mais de 2 meses. O delegado responsável pelo caso, Marcos, disse que o inquérito policial foi instaurado em julho deste ano e segue em sigilo. 12h14, vamos fazer o nosso primeiro intervalo comercial e a seguir a gente fala ao vivo com a delegada que investiga as denúncias de abuso contra o médico Nicodemes Júnior. Gente, claro, continua o giro de vacinação. Porangatu começa hoje a aplicar a dose de reforço em idosos com mais de 70 anos. E Jataí abre agendamento para aplicar o reforço em idosos acamados. Antes de tudo isso, tem um recadinho lá de Valparaíso. Eu moro no Paraíso de Goiás, entendeu? Agora volta já! Já voltamos com o seu Jornal Anhanguera e vamos direto para Anápolis falar com o repórter Eduardo Idaló, que acompanha desde cedo o caso do médico suspeito de abusar das pacientes. Eduardo, a polícia espera hoje ouvir outras mulheres, não é isso? Com você, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando com a gente o Jornal Anhanguera, a primeira edição. Espera sim, pelo menos 10 mulheres já entraram em contato aqui com a Delegacia da Mulher, né, que foram pacientes do médico e agendando depoimento para essa sexta-feira. Eu estou aqui com a delegada da Mulher, a Isabela Joy. Obrigado pela presença. Obrigada boa tarde, a vocês. doutora. Boa tarde. Até agora são quantas denúncias formalizadas? Nós temos 41 vítimas que prestaram seus depoimentos, formalizaram aqui na delegacia. Além dos crimes, né, que a gente já tinha comentado aqui, desde a prisão na quarta-feira, né, do médico, agora ele também deve ser indiciado por estupro de vulnerável. Eu queria que a senhora explicasse. Foi uma vítima que chegou ontem aqui, né? Sim. Essa vítima foi abusada sexualmente quando tinha apenas 12 anos de idade. Ela foi até a consulta com ele porque ela tinha um cisto no ovário e ele acabou abusando sexualmente dessa vítima, manipulando o órgão sexual dessa vítima, ensinando essa vítima a se masturbar, sendo que ela era apenas uma criança, mostrando vídeos pornográficos para essa vítima, inclusive revista em quadrinhos pornográficas. Diante disso, nesse crime ele vai responder por estupro de vulnerável. Além desse crime de estupro por vulnerável, né, são 41 mulheres que já procuraram a delegacia, como a senhora comentou. Ele também deve responder por importunação sexual e violação sexual mediante fraude. Né? Que crime é esse, doutora? O violação sexual mediante fraude é o crime que o autor se utiliza da fraude para provocar atos libidinosos ou até ter conjunção carnal. E ele utilizava, assim, como do toque ginecológico, dos exames ginecológicos, para poder cometer atos libidinosos com essas vítimas, ou até fazer com que elas cometessem. Algumas ele fazia com que elas tocassem no órgão genital dele, ele tentava agarrar, beijar algumas vítimas. Nós temos diversos relatos assim. Olha só, Tiago, a gente estava aqui já há algum tempo conversando com a delegada Isabela Joy. Ela contou que reparou durante os depoimentos, né, a semelhança disso que as vítimas estavam contando, que era comum, ele tentava seduzir, era um dos meios que ele buscava, né, durante as consultas, e também tentando beijar, agarrar as vítimas, né, doutora? Sim, ele ele chegava até descaradamente propor ter conjunção carnal com elas. Então, assim, ele usava dessa sedução de certa forma. Outras ele até mandava mensagem em tons de brincadeira, mas sempre com cunhos sexuais, tudo com cunho sexual. Certo, doutora, a gente vai só ouvir o que o Tiago no estúdio tem para dizer. Acho que ele tem uma pergunta para a gente. Pode falar, Tiago. Então, a gente vê vítimas contando, como por exemplo dessa adolescente aí que foi violentada com 12 anos, hoje ela está com 20. Inclusive tiveram outros depoimentos, esses depoimentos foram arquivados. Por que dessa demora? Algum conselho de medicina pode ser investigado por ter deixado o médico continuar atuando, mesmo debaixo de algumas vítimas denunciando ele?
Certo, Tiago, eu vou repassar aqui para a doutora Isabela Joy. Doutora, o Tiago está comentando, né, o caso dessa vítima, né, que foi abusada aos 12 anos de idade, quando esteve no consultório, né? Ela esteve junto com a mãe e a mãe não foi permitido que a mãe acompanhasse essa consulta. E agora, aos 21 anos de idade, né, ela procurou a delegacia para denunciar. Ela disse por que esperou tanto, por que teve medo quando aconteceu, ela nem chegou a contar para a mãe, né? Os crimes sexuais, ainda mais quando envolve uma criança, um adolescente, é muito difícil que a pessoa externe isso, porque é um crime que, às vezes, como a criança, às vezes ela nem entende o que está acontecendo, né? E crimes contra a dignidade sexual, a mulher fica muito vulnerável, às vezes ela prefere não contar para ninguém, para não se expor, ou até não ser considerada culpada, porque a sociedade ainda vê, às vezes, a mulher como uma culpada dos crimes. Então, ela só teve coragem de contar até para a mãe quando ela viu que não era natural. Algumas vítimas acham que elas nem entendem se aquilo ali realmente foi um abuso sexual. Então, ela, quando viu que ele havia sido preso e que ele cometia esse crime com várias outras vítimas, ela acabou tendo coragem de se expor, contar para a mãe e se expor disso que ela passou na infância. E, doutor, o médico ginecologista obstetra, né, o Nicodemos Júnior Stanislau Moraes, ele já tinha denúncias anteriores, né? Tem até um caso de importunação sexual, de violação sexual mediante fraude, que aconteceu em Brasília, né? Que ele foi denunciado, ele não foi preso, porque na época era réu primário. Por que essas denúncias não foram adiante? Isso não foi investigado também por um conselho de medicina? Não, no Distrito Federal foi investigado, teve inquérito policial, o inquérito foi concluído, o delegado de lá até pediu para que fosse suspenso o CRM dele, mas o juiz entendeu que não era necessário. Agora, no caso do Paraná, o caso foi arquivado por falta de provas. Agora, esse inquérito foi aberto por conta de 3 denúncias, mas já são mais de 40 denúncias, né? Isso implica em uma série de agravantes dentro desse processo, doutora? Sim, porque agora ele vai responder por 40 crimes de violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável e importunação sexual. Certo. O Tiago tem mais uma pergunta para a gente, doutora? Pode falar, Tiago. Eu repasso aqui para a doutora Isabela Joy. Como é que fica a questão das vítimas de outros estados? Elas devem procurar outras delegacias, quer dizer, para não ter que vir até Anápolis? Existem outras vítimas procurando a delegada? Como é que fica isso? Sim, eu vou fazer essa pergunta para ela, mas só até dentro desse assunto, Tiago, hoje já tiveram 2 vítimas procurando aqui a delegacia. Uma dessas vítimas veio de Abadiânia, ela procurou a delegacia lá em Abadiânia e aí veio até a delegacia da mulher aqui em Anápolis para prestar depoimento. E, doutora, o Tiago está perguntando como fica a situação de vítimas, né, de outros estados. Elas estão procurando também, estão ligando aqui para a delegacia, ou elas podem procurar as delegacias de suas cidades? Sim, como os crimes aconteceram em outros estados, a competência é da investigação e do judiciário desses estados. Elas nos procuram por telefone, a gente informa que elas vão até a delegacia desses estados, registrarem a ocorrência para que haja uma investigação, mas a gente pede que mandem também esse registro de ocorrência para que a gente possa mostrar que ele atuava em vários estados, da mesma forma com várias vítimas, mas essas vítimas precisam procurar essas delegacias nos seus estados. É muito importante. E até aqui mesmo em Anápolis, vítimas que ainda não apareceram, nós estamos aqui aguardando com todo o apoio psicológico, são mulheres que estão ouvindo, nós precisamos que as vítimas continuem procurando. Com certeza, né, doutora? É importante não se calar, né? Com certeza. Obrigado pelas informações. Obrigada a você. A senhora esclareceu para a gente agora. Eu vou até reforçar, a doutora estava me contando que a força-tarefa que foi montada pela Polícia Civil para receber essas mulheres vítimas que estão denunciando o médico, faz parte dessa equipe também psicólogos, porque muitas mulheres chegam aqui à delegacia muito abaladas e traumatizadas com os abusos que sofreram. Eu conversei agora há pouco com um advogado de defesa do médico. Veja só o que ele disse. Eu tenho plena convicção que a gente vai ter sucesso na liberdade do Dr. Nicodemos. Ainda a defesa não teve acesso a nenhum depoimento desses novos fatos. O Dr. Nicodemos prestou depoimento na delegacia somente com relação àquelas supostas 3 vítimas. Então a defesa está aguardando a notificação para a gente tomar as medidas necessárias.
A audiência de custódia, já que foi pedida, né, a revogação da prisão preventiva do médico pela defesa, essa audiência de custódia ela vai acontecer logo mais às 1h15 da tarde. Volto com você, Tiago. Ô Eduardo, eu tinha ainda uma outra pergunta para a delegada, não sei se ela está ao seu lado ainda, mas é que me parece um caso extremamente absurdo, na verdade né? Eu quero saber se a delegada já teve que investigar uma situação parecida, porque me parece um monstro, claro, a polícia vai investigar tudo, e se ela tem uma suposição, a gente está falando aí de hipótese, quantas mulheres devem aparecer na delegacia? Tá certo, Tiago. Eu vou repassar mais essa pergunta para a delegada. Delegada, só para a gente encerrar aqui com o jornal Anhanguera, primeira edição, que está indo ao ar para todo o interior de Goiás. O Tiago no estúdio, ele quer saber se a senhora já passou por uma situação dessa, de investigação de um fato tão absurdo, tão aterrorizante como esse, se dá para ter ideia de quantas mulheres tenham sido vítimas desse médico. Não, a gente já passou por casos de estupro, né? Já investiguei vários casos de estupro, mas não com essa proporção de vítimas, né? A gente não consegue ter uma noção, porque são vários estados que ele atuava. A gente não tem uma noção, porque tem outras vítimas que até estão falando com a gente pelo WhatsApp, mas não tem coragem de vir. Então, assim, é incalculável quantas vítimas possam ter sido desse médico. A gente não consegue calcular, infelizmente. Tá certo, doutora. Obrigado mais uma vez pela entrevista. Por nada. Tiago, eu volto com você. Qualquer novidade a gente chama aqui. Tá certo. Muito obrigado, Eduardo. Agradeço também à delegada, sempre tão prestativa aqui com a gente. Obrigado. O Conselho Regional de Medicina disse que vai investigar o caso.